A arquitetura de Belo Horizonte, muitas vezes, ela pode passar desapercebida pelo morador e impressiona muito quem vem de fora. Mas nem sempre dá para entender todos os estilos arquitetônicos. E é por isso que hoje o nosso podcast vai falar com especialistas sobre esse tema. Bem-vindos e bem-vindas ao Uai Turismo. Nosso convidado de hoje é doutor em arquitetura pela Universidade de Lisboa, especialista em construção civil pela UFMG e arquiteto pelo Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks. Ele atuou na diretoria do Instituto Arquitetos do Brasil e no Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte. É professor de pós-graduação na PUC Minas, editor da página Arquitetos de Belo Horizonte, colunista do portal BHZ de notícias e gestor da cultura arquitetônica, dedicada a serviços e eventos na área do patrimônio edificado. Ufa, bem-vindo, Ulisses Morato. É um prazer te receber aqui. Boa tarde, Isabela. Eu agradeço o convite para poder estar conversando aqui com você e com o seu público. Eu acho que é uma oportunidade incrível, né, de podermos discutir esse tema que é tão caro para a nossa sociedade, para a nossa cidade. Que é exatamente o tema da arquitetura, do urbanismo, da cidade, enfim, né? Então, acho que isso é uma iniciativa muito interessante da parte do podcast. Ô Ulisses, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, você falou que você é mineiro de Belo Horizonte, né? Que os belo-horizontinos falam que quase ninguém é de Belo Horizonte mesmo. E aí nasceu esse projeto Arquitetos de BH, né? O que é? Assim, é um projeto? É um evento? O que é? Sim, na verdade, esse projeto ele surge no meio digital, no primeiro momento, né? E isso remete a um pouco da minha trajetória acadêmica, né? Que começa assim, a partir da minha vivência em Portugal, né? Quando eu fiz o doutorado em arquitetura na Universidade de Lisboa, e ali eu pude perceber o quão aquela sociedade valoriza os seus arquitetos, as suas obras, né, através de inúmeros eventos, publicações, né, debates, etc. Então, a partir dessa experiência, eu retornei para Belo Horizonte muito impressionado com essa visão, né, especificamente portuguesa, sobre a cultura arquitetônica local, e vim com esse desejo de também trabalhar essa nossa rica cultura arquitetônica de Belo Horizonte. E o primeiro ponto foi o lançamento de um perfil no Instagram, Arquitetos de Belo Horizonte, exatamente para poder resgatar esses personagens, né, esses arquitetos, essas obras que compõem a paisagem da nossa cidade, né? Que compõem, no final das contas, a nossa história, né? A nossa história urbana, a nossa história artística. A arquitetura, ela conta história, é fato, né? É interessante esse ponto que você tocou, né? Porque a cidade, ela é, digamos, o maior artefato cultural que uma sociedade produz, né? E como tal, ela é um repositório gigante, né, de registros materiais da atuação desse povo, dessa sociedade no território, né? Registros de como nós nos relacionamos com as artes, com a política, com a religião, com a cultura de um modo geral, né? Os modos de morar, né? E a arquitetura entra nesse âmbito para, digamos, contar os detalhes dessa história, dessa sociedade, né? Se a gente comparar, e a gente pode comparar, né, a cidade como um grande livro de história, a gente pode pensar que a arquitetura desse livro vão ser as palavras, os quarteirões vão ser ali os parágrafos e os bairros vão ser os capítulos desse livro, né? E aí a arquitetura vem para detalhar isso, né? Os edifícios, né? Detalhando através dos templos,
dos palacetes, das habitações, né? Do traçado urbano, das praças, enfim. Né? E isso é muito interessante. E nisso tudo, a gente tem a população, as pessoas, né? Os cidadãos, que são naturalmente os leitores dessa obra. Né? No entanto, tem um aspecto interessante, curioso, porque a leitura desse livro, ela não é uma leitura fácil. Por quê? Porque a arquitetura é um dado tão naturalizado para a gente, né? Ela está tão imiscuída na nossa vida, desde o nascimento até a morte, né? Que a gente, muitas vezes, tudo isso, todas essas informações passam despercebidas, né? Principalmente quando a gente não tem os conjuntos arquitetônicos muito óbvios, né? Eu imagino. E não é assim. Na verdade, o que caracteriza a nossa identidade urbana e arquitetônica, diferente de outras cidades, e que para mim não é um problema. Isso aí você vai falar do caso de Belo Horizonte. O caso de Belo Horizonte, e que para mim não é um problema, é a pluralidade, é a diversidade. Né? A gente tem no território a expressão de diversos estilos arquitetônicos, de diversas formas de pensar a construção e de articular a linguagem arquitetônica, né? Lembrando que a arquitetura é uma expressão artística, né? Também. Importante esse fato, né? E esses estilos eles foram acontecendo em Belo Horizonte em uma linha do tempo? Né? Assim, vamos passear por essa linha do tempo. O que estava acontecendo que esse estilo ficou tão diverso, né? Igual você falou? Bom, a gente tem que lembrar que a nossa capital, né, a capital de Minas Gerais, ela basicamente nasceu e se desenvolveu praticamente no século XX. E o século XX, se a gente for pensar ao longo da história, né, é o século de intensas, abruptas e gigantescas transformações em todos os setores, né, e num espaço de tempo muito pequeno, né. Se a gente for considerar toda a história da humanidade, aí a gente está muito pouco. na ponta de uma agulha, né? A nossa capital. E a cidade acaba sendo um retrato disso, né? Se a gente pensar que o telefone, o cinema, o avião, o disco, né, sonoro, tudo surgiu lá no inicinho junto com a cidade praticamente, e desembocando no final do século e agora nesse século XXI, nessa revolução tecnológica, assim, é muita coisa, né? Para uma cidade vivenciar. É diferente das outras cidades, até brasileiras, como São Paulo, Rio, né? Ouro Preto aqui perto, que sedimentaram os seus conjuntos urbanos de forma mais definitiva, digamos, né? Apesar de ter sofrido muito também, né? Então, Belo Horizonte é um pouco desse retrato do século XX. Então, quando a gente pensa que Belo Horizonte, a gente está falando só de modernismo, é um ledo engano, né? De jeito nenhum. Embora esse capítulo da arquitetura de Belo Horizonte seja importantíssimo, né? A gente pode pensar que... ele é mais volumoso ou não? É o estilo, digamos, mais longevo na capital durante o século XX, né? E por isso mais volumoso, mas não necessariamente todo ele de extrema qualidade, mas a gente tem muita coisa de qualidade e a ponto de ser assim o primeiro grande, eu penso que foi o primeiro grande momento de internacionalização da nossa cidade, porque no início dos anos 40 a gente já teve, né, as imagens da Pampulha estampadas numa exposição no museu, no MoMA de Nova York, né? Museu de Arte Moderna de Nova York, com as obras ali da Pampulha recém-inauguradas, projetadas pelo Oscar Niemeyer, dentro do estilo moderno, né? E aquilo foi um ponto de conexão da cidade para o mundo inteiro. Depois aquilo virou de orgulho, né, das pessoas. Assim, E aquilo virou um catálogo, livro que o Brasil Builds, que circulou o mundo inteiro. Em Portugal, as pessoas cultuavam esse livro, né? Lá influenciou a arquitetura portuguesa, inclusive moderna. Seu doutorado em Portugal foi quando? Eu concluí, foi entre 2015 e 2020. Depois eu defendi um pouco depois, em 2021.
né? Então foi nesse período aí. Então isso é só para dizer da importância da arquitetura moderna, né? Na cidade. A gente vai lembrar da figura do Juscelino Kubitschek, que vai chamar o Oscar Niemeyer, e o Oscar Niemeyer, inclusive, ele vai dizer que a arquitetura dele praticamente nasce aqui em Belo Horizonte, né? As obras da Pampulha são modernas, elas são um ponto de viragem na arquitetura internacional, sobretudo com aquele tratamento que o Oscar Niemeyer vai dar da curva livre, da forma orgânica, né? Daquele traço bem plástico, né? Usando concreto armado ali nas suas construções, né? Então, mas isso assim, a gente tem que lembrar que agora, no outro segundo momento de grande internacionalização da cidade, foi também através da arquitetura moderna, quando a Unesco reconhece esse mesmo conjunto agora, em 2015, como um patrimônio da humanidade. Sim. Isso não é pouca coisa, né? Bom, dito isso em relação à arquitetura moderna, aí a gente vai retomar os primórdios da cidade, né? A cidade, ela nasce com a decisão da mudança da capital de Minas, que vem muito dentro do contexto da proclamação da República, não é? E há todo um processo político e técnico, etc., que desemboca na decisão da mudança da capital para essa região que a gente vive, que antes era denominada como Curral del Rei, né? E posteriormente como Arraial de Belo Horizonte, já antes mesmo da cidade ser a capital. Então esse nome Belo Horizonte vem antes da própria capital. Então a gente tem um primeiro momento de cultura arquitetônica e urbana nesse arraial que tinha essa feição colonial, né? Se a gente pegar as imagens antigas da cidade, do arraial, é como se a gente estivesse olhando hoje uma cidade histórica mineira típica, né? Com a igreja, aquela réplica de Portugal, né? Exatamente, dentro dessa cultura urbana e arquitetônica luso-brasileira, do traçado orgânico das ruas, as casinhas com os telhados, a matriz ali no centro da cidade. Então era isso. E infelizmente nesse processo de mudança da capital, esse arraial foi extinto, né? Eu acho que foi mas enfim, a mentalidade da época era outra. Sim. E hoje a gente só tem um exemplar dessa arquitetura, que é o atual Museu Histórico Abílio Barreto, que é um exemplar dessa arquitetura, que fica na Prudente Moraes, né? Na Cidade Jardim Colonial. Bom, com essa decisão da capital se instalar aqui, a gente monta uma comissão consultora da nova capital, né? E aí tem um fato interessante que eu considero que é o primeiro momento onde se junta um grupo de arquitetos, né? Para poder pensar uma cidade aqui no Brasil. Por isso, né? que se fala que é a primeira cidade planejada? É a primeira cidade planejada da época republicana. Né? A gente tem outros registros de planejamento, embora em menor escala. Até Salvador, né? O núcleo inicial de Salvador, né? Foi pensado de forma, né, planejada. Recife, enfim, outros exemplos aí. Mas na era republicana, sim, a primeira cidade a ser planejada, e nessa escala, né, uma escala de uma cidade, de uma capital, né? E a gente tem então isso que para mim é um fato importante do ponto de vista da nossa cultura arquitetônica, né? Já se monta uma comissão consultora, acho que um fato inédito na história da urbanização e da arquitetura brasileira, para pensar uma cidade, pensar o seu traçado, para pensar as suas ruas, os seus monumentos, né? Os seus palácios, enfim, montar uma cidade para que ela funcione. As alternativas, né, que se teria de acordo com o nosso relevo, com isso tudo, né? Exatamente. E aí eu queria fazer um parêntese, e ainda pensando em como a cidade valoriza a cultura arquitetônica, é que isso tudo gerou uma documentação grande. Existe um acervo, que é o acervo da Comissão Consultora da Nova Capital, né? Que é guardado em 3 museus, o Abílio Barreto, o Arquivo Público Mineiro e o Arquivo da Cidade, né, público da cidade. São fotos, e sobretudo muitos projetos, muitas plantas, né? E esse acervo, pouca gente sabe disso, em 2015, né, a Unesco
declarou como sendo patrimônio mundial na categoria Memória do Mundo. É mesmo? O acervo. O acervo da comissão. Não só as plantas, né? Mas a documentação. Toda a documentação. Então, mas dentro desse acervo, esses projetos arquitetônicos são muito importantes. Há uma enormidade, né, de informações ali para pesquisa e para contar a nossa história, né? Então, isso é muito interessante. Isso atesta como a gente tem essa cultura arquitetônica, não é? Bom, então, naquele momento, esses arquitetos, aí a gente vai ter arquiteto italiano, a gente vai ter arquiteto português. Nessa comissão né? E aí por isso esse tanto de influência, será? Na verdade, na princípio, a gente vai ter o predomínio da arquitetura eclética, né? Que é essa arquitetura que, vamos exemplificar, seria do Palácio da Liberdade e das secretarias mais antigas ali da Praça da Liberdade, né? Aquele formato ali é o formato da arquitetura eclética, né? Que é a arquitetura de fundação da cidade, muito considerado naquela época o estilo arquitetônico de ponta, né? Mais moderno, né? Difundido mundialmente pela célebre École des Beaux-Arts de Paris, né? Por isso que Belo Horizonte já teve até esse apelido, digamos, né, da Paris tropical, né, nos seus primórdios, por esse acervo eclético, né, que tem aquela feição. Então é o que dá a cara inicial da nossa cidade, né, e felizmente muita coisa ficou preservada, né, está tombada pelo patrimônio municipal ou estadual, né. Bom, então na sequência a gente tem aí... Como eu disse, o século XX é muito dinâmico, né? A gente tem assim, uma eclosão em sequência de pensamento cultural, de pensamento, inclusive pensamento arquitetônico, Sim, né? Que passa pelas artes, né? Exato. E aí depois nós vamos ver isso aí, essa arquitetura eclética vai basicamente até os anos 30, depois entra o Art Deco, né? Paralelamente ao que a gente denomina como proto-modernismo, que já é um anúncio para o modernismo. E por quê? Que era isso o que estava acontecendo na história do mundo e por isso? Assim, a gente vai ter um reflexo da cena internacional. O Art Deco esse ano completa 100 anos, por exemplo. Belo Horizonte tem 90 e alguma coisa de Art Deco aqui na cidade, né? Então está muito junto da cena internacional. Entendi. Né? Então é isso, é muito reflexo do que se pensa, né? E aí essa conexão da cidade com o pensamento internacional, né? Que acaba marcando essa produção. Depois eu mencionei o Art Deco, mencionei o proto-modernismo, depois a gente tem o próprio modernismo, que é a que a gente discutiu aqui, que é muito importante, né? O modernismo vai girar em torno do fim dos anos 30 até os anos 70, digamos, né? Claro que isso são classificações, umas estilos acabam se sobrepondo aos outros, mas eu estou dizendo de modo, digamos, didático, né? Mas nos anos 80 eclode então o chamado pós-modernismo, né? Que Belo Horizonte vai ser pioneira nisso aqui no Brasil, né? Que aí são aquelas cores mais escuras, a madeira mais pesada, Não, pelo contrário. Quando eu falo de pós-modernismo, a gente tem que lembrar, por exemplo, da chamada Rainha da Sucata ali na Praça da Liberdade, que eu estou pensando na arquitetura das casas, não, né? Não, é uma arquitetura bem lúdica, bem colorida, né? Que vai prezar pela liberdade do desenho, das cores, né? Vai buscar reinterpretar alguns elementos do passado, como colunas, frontões, cúpulas. A Rainha da Sucata seria o nosso paradigma. O melhor exemplo, para o que eu estou falando do pós-modernismo, né? Hoje a gente vive algum movimento, Ulisses? E a gente, aí, assim, após os anos da década de 1990, a gente pode, entrando no século XXI, né, a gente pode dizer que a gente vive, de um modo geral, o que a gente chama de arquitetura contemporânea. E aí há uma explosão de expressões arquitetônicas, né? Muito em função da conectividade internacional promovida pela internet, muito em função dos avanços de materiais, de tecnologias, as mais variadas, né? Então, e como jamais visto na história, né?
a arquitetura, você tem desde ligas metálicas muito sofisticadas, a vidros inteligentes, isso tudo vai influenciando o modo de pensar a arquitetura, né? Esse aspecto, digamos, tectônico, que é essa parte construtiva, né? Então, a arquitetura contemporânea, ela vai abrigar uma pluralidade de expressões, de formas de pensar, né? E a gente também vive isso aqui, né? A arquitetura. Ali na Praça da Liberdade, você tem exemplo, por exemplo, ali do Espaço do Conhecimento, da UFMG, projeto inclusive da Jo Vasconcelos, que fez parte do movimento pós-moderno também, né? Uma arquiteta muito importante que vem acompanhando essas transformações de linguagem, né? Ela, inclusive, também fez depois, dentro dessa linguagem contemporânea, um dos mais icônicos edifícios aqui da cidade, que é o edifício que abriga a Filarmônica, a Rádio Inconfidência e a TV Minas. Né? No Barro Preto. É, um edifício belíssimo, lindo, né? Com essa linguagem contemporânea. Aí a gente tem também uma expansão do território dessa arquitetura que é produzida em Belo Horizonte para os condomínios, aí a gente vai passando para a região metropolitana, mas por arquitetos que estão sediados na capital, né? E de grande repercussão internacional, inclusive. Se você pegar um ArcDaily, por exemplo, que é o mais popular dos sites de arquitetura do mundo, você vai ver uma enormidade de arquitetura contemporânea de Belo Horizonte presente ali. É mesmo? E muito dessa produção ligada também à habitação unifamiliar, né? Dentro desse êxodo, né? Da população, de parte de setores da população para esses condomínios em busca de outro estilo de vida, de qualidade de meio ambiente, etc. De né? sair do centro, da área central, né? Então, e aí esses condomínios serviram de laboratório importantíssimo para essas novas gerações de arquitetos, para expressar essa arquitetura contemporânea, arquitetura muito premiada, muito divulgada mundialmente, né? Em livros, em sites importantes, né? Então a gente tem uma geração de arquitetura contemporânea importantíssima aqui na cidade. Que coisa boa de saber, que orgulho pra gente, né? E Ulisses, aí sobre os passeios do Arquitetos por BH, você pegou essa história toda, essa influência. Em Portugal você via os moradores interagindo com a arquitetura de uma maneira diferente da gente, e por isso você resolveu trazer, a ideia foi essa, né? E aí como que funcionam esses passeios? Eu posso dizer que essa ideia do passeio, ela sim tem a ver com essa experiência portuguesa e de outras cidades, né, europeias, onde esse conceito de visita guiada ao patrimônio arquitetônico é bem frequente. Difundido, é comum. Né? E faz muito, e ecoa muito junto à população, porque é aquilo que eu falei. Normalmente a arquitetura é tão natural que as pessoas esquecem de falar da arquitetura. E a gente normaliza, né? Porque faz tão parte do nosso dia a dia que às vezes a gente não olha para cima, né? Exatamente. Então, quando você chama atenção para isso, né? Acaba que isso tem um impacto, um interesse grande, né? Mas assim, aí como eu mencionei, quando eu voltei para BH, o primeiro momento foi, digamos, criar uma plataforma de comunicação digital sobre a nossa cultura arquitetônica, e depois, um desdobramento disso, veio a ser então esse evento, né, que eu criei, que é o Passeio Arquitetônico. Porque nada melhor, nada mais adequado, nada mais oportuno de falar sobre arquitetura na rua, nas praças, nas avenidas, né? Onde a gente tem o contato direto com esses exemplos, né? Com essas obras. Nas dimensões que tem que ser, com as texturas que tem que ter. Exato. Né? Então essa questão da experiência ali, sensorial mesmo, como você mencionou, né? Então foi o desdobramento natural, digamos,
do mundo digital para o mundo real, né? Ainda mais depois de uma pandemia e tudo mais, acho que as pessoas estavam bem desesperadas para ir para rua. Você deu um motivo, né? Querendo um pouco disso aí. E aí sim, aí surgiu a ideia de criar. O primeiro roteiro foi o roteiro da Praça da Liberdade, né? Que, por incrível que pareça ali, a Praça da Liberdade, ela tem edificações que foram construídas em 3 séculos. Né? Ali é uma boa amostra de Belo Horizonte. Eu falo que então. É um livro a céu aberto sobre a história da arquitetura de Belo Horizonte, onde você vai encontrar todos os estilos arquitetônicos que foram produzidos aqui na cidade. Né? Então você tem edificações do final do século XIX, edificações do século XX e, como eu até mencionei, algumas edificações também do século XXI, né? Abrangendo todos os estilos arquitetônicos que nós produzimos. Né? A gente vai ter então toda essa sequência. Então o primeiro roteiro que eu fiz foi ali. E aí tem um trabalho de pesquisa, porque a gente tem que fazer uma datação. Ali é até um pouco mais tranquilo, porque é bem documentado, mas existem outros roteiros que você tem que ter uma pesquisa árdua para produzir. Imagino. A autoria de projeto, produzir informações um pouco mais detalhadas sobre a linguagem arquitetônica que é trabalhada naqueles edifícios, né? As datas de construção, datas de projeto, né? Então, então o roteiro é montado em cima disso. A ideia é fazer um percurso, né, que dura em torno de 2 horas, pegando as edificações... Sempre a pé, né? Sempre a pé. A partir digamos, da observação no espaço público. Né? A gente não adentra as obras, porque aí seria uma logística mais complicada. Mas fica mais cansativo. Mas é também, o que a gente também está no dia a dia, né? A gente está no corre-corre do dia a dia e sem olhar. Então ali, a ideia do passeio é percorrer um percurso representativo de forma calma, pensando, olhando, sentindo aquilo e recebendo essas informações, né? Que no caso eu produzo e passo para as pessoas. E aí eu falo dessa sequência estilística, falo das principais características arquitetônicas de cada estilo. Então a pessoa sai desse passeio adquirindo um novo olhar, né? Com novos instrumentos para poder avaliar aquilo que ela no dia a dia percebe dentro daquela lógica da desatenção, digamos. Né? E o público que você sempre focou não era o público técnico, né? Não. Embora tenha muito arquiteto... frequentando. Porque o arquiteto por natureza é curioso, né? Eu já percebi isso. Tem muito... é muito diversificado o público. Aposentados, jovens, pessoal da área de turismo. Porque a linguagem que você utiliza é uma linguagem não técnica, né? Não técnica. Assim, apesar de trabalhar termos técnicos, eu procuro adequar isso de forma que que o público geral possa entender. Né? E a ideia é essa, né? Não é fazer isso direcionado para o público de arquiteto, né? Porque eu acho importante a gente, digamos, popularizar a temática da arquitetura. Ela é muito importante para o nosso... Ela conta história, né, Ulisses? Então não faz sentido, né? A arquitetura é muito importante para o nosso cotidiano, né? Assim, no trabalho, na sua habitação, na sua escola, no hospital, numa repartição pública, ela está o tempo todo, para o bem ou para o mal, te condicionando. Então, se você forma, de certa maneira, uma massa crítica em relação à arquitetura, isso é importante até para o cotidiano de cada um. Né? E para o olhar daqui para frente também. E para o olhar, porque existe essa questão da estética, né? A arquitetura é um fenômeno estético importantíssimo, talvez o mais democrático de todos, porque, pelo menos na sua feição pública, ele está disponível para todo mundo usufruir, pensar e sentir. Né? Então, e na medida que você obtém mais informação sobre esse fenômeno, a sua relação, às vezes uma frase que você escuta a respeito de uma edificação muda completamente a sua visão em relação a esse edifício. A Rainha da Sucata mesmo, que foi muito polêmico, eu explicando o contexto histórico, por que surgiu, por que se desenvolveu, as características,
as pessoas chegam a comentar, poxa, não sabia disso, assim. agora vou olhar para esse edifício de uma outra maneira. Então, isso é importante, né? Ela quebra esses preconceitos, às vezes, que a gente tem. Né? E, além disso, desperta essa, digamos, uma responsabilidade no sentido da preservação também, sim, né? Sim, porque é comunitário, né? Então, assim, esses prédios públicos, eles fazem parte da nossa história e são de todos, né? Exatamente. Então... E aí a gente tem o passeio da Praça da Liberdade, que foi o primeiro... E aí você tomou gosto e vieram vários passeios. Pois é, aí eu fiz cerca de 5 passeios na Praça da Liberdade e aí naturalmente eu fui criando roteiros assim que me propiciam essa leitura histórica. Então todos eles, coisa que não é muito difícil em Belo Horizonte, né? Porque todas as áreas da cidade, ou avenidas ou praças, elas contam, elas são bem diversificadas do ponto de vista, né? Aliás, é o que nos caracteriza, né? O que nos caracteriza enquanto cidade é exatamente a pluralidade, né? Então, a ideia é montar esses roteiros de forma que eles tenham a capacidade de varrer, se não toda a história, mas boa parte, né? Então, aí depois eu fiz na Afonso Pena, na região central, Afonso Pena, saindo da Praça 7 e indo até o Palácio das Artes. São roteiros de giro em torno de 1.000 metros, 1.200, 1.500. Uma coisa para percorrer em 2 horas a pé de forma bem tranquila, né? Depois a gente fez um outro roteiro da Praça da Boa Viagem, Avenida João Pinheiro, Rua da Bahia, partindo um pouco mais para baixo ali da Praça da Liberdade. A gente tem um roteiro mais central, digamos, ali Praça da Estação, Rua dos Caetés e Rua São Paulo. Aí hipercentro mesmo, né? E é impressionante como a gente deixou de percorrer esses caminhos, né? O centro já teve uma presença muito grande para maioria da população, e aí depois com a história dos shoppings, da pulverização do serviço, etc. E até muitas vezes por questão de alguma segurança, né? Embora eu nunca tenha tido o menor problema. Eu já tive, mas nunca deixei de ir por causa disso. Pra mim, mas essa geração não. Assim, eu levei meu filho, né? Assim, eu fazendo meia culpa. Eu levei meu filho foi no centro da cidade com 7 anos de idade, assim, o centro mesmo, ir na Galeria do Vidor, andar ali, sabe? E por necessidade eu fiquei com vergonha, sabe? Falei, gente, por que eu não trouxe meu filho aqui? Olha riquíssimo, muita né? coisa. É lindo, assim. Eu digo que você percorre ali Praça da Estação, Rua dos Caetés e Rua São Paulo, 900 metros, você vê coisas belíssimas e estão relativamente bem preservados até, né? É importante, assim, E aí no centro, ali no hipercentro, o que a gente tem? Tem uma arquitetura que prevalece ali? O que a gente vê? É bem misturado, É misturado, Isabel. Por exemplo, se a gente pegar a gente tem esquinas que contam a história, né? Se você pegar a esquina, o cruzamento da Amazonas com a Afonso Pena, que vai formar a Praça 7, você tem ali edifícios ecléticos dos primórdios da fundação, por exemplo, ali o Y da Praça 7, né? Você tem um ícone do Art Deco, que é o Cine Brasil. Lindo, maravilhoso. Você tem um belíssimo proto-moderno, né? Que é o Brasil Palace Hotel, que abriga o Café Nice, super tradicional também, uma edificação muito representativa. Do modernismo você tem vários. Tem o atual P7, né? Criativo, que foi a sede de um banco importante aqui de Minas Gerais, obra inclusive do Oscar Niemeyer, modernista, né? Você tem o Helena Passig, que é de um outro arquiteto aqui de Belo Horizonte, muito importante, o Rafael Hardy Filho, o edifício Joaquim de Paulo, também modernista. Então, ali o próprio Pirulito também, que é dos primórdios, né? De 1922, junto com o Y da Praça 7. Então ali você consegue, só ali naquele recinto, digamos, urbano, você consegue falar de praticamente todo o arco histórico da cidade, né? E com edificações belíssimas, né? E agora eles estão querendo colocar mais uma outra história ali na Praça 7, que é transformar aquele pedaço ali em Times Square, né? Pois é. Que são aqueles outdoors. Que é lamentável. É como se quiséssemos
borrar, de certa forma, essa história, ou colocar obstáculos para que essa história arquitetônica e da nossa memória edificada seja visualizada e usufruída de forma plena, né? Então eu acho essa ideia lamentável, pouco discutida sobretudo, por exemplo, com especialistas, né? Com os arquitetos, com os historiadores, né? Com quem entende do tema mesmo, para saber fazer até uma relação custo-benefício, né? Até o setor do turismo, né? Inclusive é uma ação que ela choca, né? Ela se choca com as leis de tombamento, né? Porque se for pensar nos primeiros artigos lá da lei de tombamento, que é de 1937, né? Por ocasião de criação mesmo desses instrumentos de tombamento no país, uma das questões que se coloca é que os bens tombados, eles são tombados porque eles têm importância histórica, estética, arquitetônica, cultural, né? Uma das questões que se coloca é que eles não recebam engenhos de publicidade, não sejam anexados engenhos de publicidade nesses monumentos, né? Exatamente para que eles possam ser usufruídos pela população, um bem público. Sim. Você chegou a ver o projeto? Existe já um projeto ou existe a aprovação de uma ideia? Não, existe uma lei, ela já foi regulamentada, inclusive, né? E a ideia é que se tenha painéis digamos, painéis de publicidade de 3 a 40 metros de altura, né? Ou seja, e o que é um complicador para quem está dentro desses edifícios. Imagina uma pessoa que está dentro de uma sala, de um condomínio daquele, receber um painel gigantesco na sua frente, você não tem mais a vista da cidade, não tem mais iluminação natural, nem ventilação, fora o calor que imagino que isso vai gerar. Em prédios que são antigos, né? É um complicador grande para quem está dentro dos edifícios, para os condomínios, eu imagino. Mas, então... E essas intervenções, aí que entra uma questão, essas intervenções, elas, como a Praça 7, praticamente todas aquelas edificações são tombadas ou em processo de tombamento, essas intervenções têm que passar pelos conselhos, né? Conselho Municipal, Estadual de Patrimônio. E assim, como eu disse, existe esse critério de não se afixar esses engenhos de publicidade e também de se preservar a ambiência urbana. Ali, a Praça 7 ela está inserida num conjunto urbano protegido, que é o conjunto urbano da Avenida Afonso Pena e adjacências. Então... Não é só o prédio, é o contexto inteiro. É o contexto todo. Né? Então, tudo isso tem que passar pelo aval dessas instâncias de patrimônio que eu confio e espero que dificilmente passará. Não digamos, aprovem esse tipo de negação da nossa história, de negação Você acha que é um complexo de vira-lata nosso, Ulisses? Eu acho. Assim, você contou um pouco, talvez a gente está indo justamente na mão contrária, né? Que era de dar luz e contar mais a história desse edifício, a gente vai tampar. Tudo isso que a gente está discutindo aqui é no sentido de iluminar, num bom sentido, né? De jogar luz para essa nossa história, que, como eu disse, é muito rica. Sim. A própria Praça 7 é riquíssima. Edifícios e tudo muito recente, né? Porque assim, no Brasil, se a gente for olhar para a história, ele ficou muito tempo abandonado até esse restauro. O próprio prédio do P7, né? O do AI ali ainda foi mais preservado, né? Assim, ao longo dos anos. Pelo menos olhando de fora, assim, a sensação que eu tenho. Pois é, a cidade, assim... A gente tem mais de 1.200, cerca de 1.200 imóveis tombados, mais cerca de 1.000 em processo de tombamento, que na prática é como se fosse tombado, então até que se defina não se pode descaracterizar, demolir nem nada, né? Ou seja, cerca de 2.000 imóveis e outros tantos que poderiam ou deveriam ser tombados, só que a gente tem uma estrutura estatal, né, de poder público que não dá conta assim da demanda, né, que eu acho que deveria ser muito maior, né? E você acha que a questão é só fazer o tombamento? Porque assim, quando você conversa com o proprietário de um imóvel tombado, é um custo muito alto, né? Que o proprietário, às vezes, é uma pessoa, uma família que herdou
um prédio que ele não consegue manter de acordo com com a regra do tombamento. E aí é o que eu tenho a sensação de fora, assim, de leiga mesmo, de que gera um incômodo em quem tem um imóvel tombado. Sabe que a lei vai lá, faz, tomba e depois não dá suporte nenhum para aquele proprietário dar conta, né? Acaba de uma chancela dessa, que é uma chancela, né? Acaba que existe muito essa percepção, mas isso não é... Isso, digamos, existem instrumentos compensatórios para que aquele imóvel seja, digamos, congelado ali, preservado. Não congelado, porque você pode fazer reforma interna, você pode fazer muita coisa, isso não engessa o imóvel, né? Inclusive, transformar aquele imóvel num excelente ponto comercial. Existem várias possibilidades. Mas, pensando nisso, a nossa história de preservação criou vários instrumentos. Você tem, por exemplo, a transferência do direito de construir. Um imóvel que está num determinado zoneamento que poderia ter 10 andares. O proprietário tem a possibilidade de vender esse poder de construção para que ele seja efetivado em outro local. Isso gera verba, gera recurso. Existe isenção de impostos, como o IPTU. Dependendo do imóvel, é muito... Se você imaginar a isenção de IPTU para um conjunto JK, é uma enormidade, é muito recurso. Sim. Existe coisas, por exemplo... Às vezes é falta de conhecimento mesmo, né? Acho que campanhas de esclarecimento, de divulgação desses benefícios, né? Falta um pouco, né? Elas poderiam ser mais intensas para quebrar um pouco desse receio da população, né? E até, por exemplo, se você quiser iluminar a sua fachada, criar um projeto de iluminação que valorize a fachada, né? Que isso à noite fique bonito, interessante. A taxa de iluminação para esse fim, ela é isenta, você não paga por isso. Existe um decreto que diz sobre isso, pouca gente sabe, né? E você pode entrar com a busca de recursos pelas leis municipal, estadual e federal de incentivo à cultura, para captar, para preservação. Então, existem vários mecanismos que o proprietário pode dispor, né, para poder ajudar nessa tarefa, né? Nessa tarefa que eu acho que é uma tarefa conta da história, com honrosa, certeza. né? Então, eu acho que falta campanha mesmo, mas ao mesmo tempo existem os recursos, né? Os mecanismos para quebrar um pouco disso. E fora, assim, um aspecto que um bem tombado ele pode ganhar uma visibilidade enorme, né? Ele é valorizado, ele é reconhecido pela sociedade como um exemplar, né? Um exemplar de arquitetura, de história, de cultura, de arte, né? Então isso acaba agregando valor também, né? Um valor. Eu acho que por isso que comunicar e levar o conhecimento, né? Para além do tombamento, seja um mecanismo importante para as pessoas, né? Certamente. E Ulisses, com relação aos passeios, você falou que tem alguns fatos que são interessantes aí, que você apresenta durante os roteiros. O que a gente tem de história interessante aí que tem aparece? Muita história. Você pesquisou muito, né? Você estudou muito, né? Esses roteiros, eles demandam muita pesquisa, né? Sobre a ocupação dos imóveis, sobre a história da construção, né? Pausa, assim. Então, há todo um processo de pesquisa, né? Envolvido. Vou citar um exemplo, né? A gente falou da Praça da Liberdade. A Praça da Liberdade, dentro daquela diversidade, ela talvez seja a única, se não a única praça do país a ter obras daqueles que são os dois mais renomados, mais, digamos, ilustres arquitetos brasileiros construídas ali, né? Que é o Oscar Niemeyer. Ele tem até 2 edifícios ali, né? O edifício Niemeyer, a Biblioteca Pública Estadual, né? E o Paulo Mendes da Rocha, que tem o projeto do anexo ali ao Museu das Minas e do Metal,
uma obra até contemporânea. E esses dois arquitetos, eles são os únicos arquitetos brasileiros que ganharam o que a gente chama do Prêmio Nobel da Arquitetura, que é o Prêmio Pritzker de Arquitetura. Os únicos brasileiros que conquistaram essa honraria de grande repercussão internacional. E a gente tem obras dos dois ali. Né? É uma coisa muito, muito interessante. E né? que passa despercebido. De assim, modo Niemeyer geral... não passa tanto, né? Exato. Mas o peso disso todo, né? E essa capacidade de trechos de praças ou lugares de contar a história quase que completa. Eu estou lembrando aqui de um outro ali na Afonso Pena, num dos percursos que eu faço, né? Na esquina da Espírito Santo aqui na Convergência, né? Espírito Santo, Afonso Pena, em frente ali. Tamoios, né? Perto da Igreja de São José. Ali você tem uma esquina que conta praticamente toda a história também. Você tem o Acaiaca, do Art Deco, você tem a Igreja São José, no ecletismo mais inspirado ali numa arquitetura gótica, né? Você tem o Castelinho da Afonso Pena, né? Chamado o Castelinho do Afonso Pena, que tem essa arquitetura eclética. Você tem também ali o edifício Guanabara, que é inclusive tombado, representando a arquitetura moderna, né? Então, num simples cruzamento, você vai falando de tudo, né? De muita coisa. E dessa convivência entre esses personagens, né? da nossa... Arquitetura e pessoas da arquitetura, né? Que contam a nossa história. E esses dias eu publiquei, por exemplo, na página, né, Arquitetos de Belo Horizonte, uma imagem da casa onde a gente sempre liga o Juscelino Kubitschek à questão da vanguarda, da modernidade, né? Mas uma casa que ele residiu, acho que a primeira casa que ele morou após o casamento, ali no Barro Preto, na Ouro Preto, na esquina de Ouro Preto, com uma outra rua que eu não estou recordando, mas é uma casa de aspecto bem romântico, dentro do que a gente chama de estilo normando, né, que imita, que se inspira, né, na arquitetura daquela região da França. E assim, é impressionante essa... E não tem ali, por exemplo, não tem uma placa dizendo, né, uma informação dizendo aqui morou o ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, ex-prefeito, ex-governador, né? E a casa, felizmente, é tombada, está preservada, está lá, né? Mas ninguém sabe. E, por exemplo, ligado a ele mesmo, a gente tem outros, aí já iniciativas bem arrojadas, né? Ele teve consultório no primeiro arranha-céu de Belo Horizonte, que é o edifício Ibaté, né? Isso está dentro dos nossos passeios também. O edifício Ibaté, que fica ali praticamente São Paulo com Afonso Pena, né? É considerado o nosso primeiro arranha-céu. Juscelino está lá com o seu consultório, né? E aí em frente você tem o edifício Mariana, que abrigou a primeira exposição de arte coletiva, arte moderna coletiva, promovida, né, pelo próprio Juscelino Kubitschek. É só para ficar na esfera aqui do JK, né? A quantidade de histórias e de possibilidades. Então, cada setor, cada roteiro desse, a gente traz muita informação também, não só da arquitetura, mas também da vida social, da vida familiar, que aquelas edificações abrigaram, né? Assim, contando também histórias muito importantes da nossa cidade, né? Do desenvolvimento da nossa cidade. E o seu público hoje que faz os passeios, ele é mais o Belo Horizontino, é mais o turista, é meio a meio? Quem que é o público? Não, na verdade... De origem. Na verdade, é essencialmente Belo Horizontino, né? Essa tarefa de receber turista, ela é exclusiva, inclusive, dos guias turísticos, né? Eu nem posso me imiscuir nessa... até de forma legal, não posso trabalhar como recebendo turista. Então, você conta o passeio pela sua perspectiva profissional, né? Do ponto de vista da arquitetura. O público, mas o meu passeio o objetivo inicial e até hoje é esse, trabalhar o turismo, digamos, interno, né? Levar esses passeios para quem mora na cidade, né? Então, é isso. São pessoas da cidade mesmo que estão muito ávidas por isso, né? A gente tem uma movimentação muito interessante na cidade nas últimas décadas, 2 talvez,
desse explorar a cidade. A gente tem vários eventos, a gente vai lembrar do Circuito Urbano de Arte, da Noite dos Museus, né, da Festa da Luz, do Festival Internacional de Teatro Rua e Palco. Né? E além disso a gente teve iniciativas mais pontuais de outros passeios temáticos que vão tratar de outras manifestações, como a literatura, como a gastronomia, como até o futebol, a música. Né? Isso vai gerando um orgulho no Belo Horizontino. E eu sempre falo, cidade boa para visitar é a cidade primeiro é boa para morar. Né? Exato, e eu acho que é muito importante eu acho que as redes sociais ajudaram muito nisso também, né? Na divulgação, em arregimentar esse público, né? Existem trabalhos muito interessantes nesse sentido da gente que eu digo que é de cidadania mesmo. Sim, nesse sentido de pertencer, de pertencimento, né? De conhecimento da sua cidade. Hoje, por exemplo, se você quiser conhecer a história da arte e da sociedade de Belo Horizonte, dos seus personagens, você tem um passeio através dos túmulos, né, do Bonfim. Do Bonfim, né? Sim. De certa forma, uma coisa que foi muito tabu, né? Mas que a gente pode fazer esse passeio. Sim. Acho que é uma promoção até da Belotour. Então, eles não são regulares, né? Mas são passeios agendados, assim, que eu acho que contam muito da nossa história mesmo. Exato, assim como esses passeios que eu faço arquitetônicos, né? Eu faço de 1 a 2 passeios por mês, né? Então eu procuro manter essa regularidade. Eles acontecem geralmente no final de semana. Como que funcionam os passeios e quem quiser fazer o passeio, como que... Bom, que se candidata? Normalmente eu promovo aos sábados pela manhã, de 9 às 11, por conta do clima, né? E da disponibilidade das pessoas, né? No final de semana. Ainda pega um pouco da cidade viva, né? Porque ela está funcionando, né? Eu pego a movimentação no centro, na praça, enfim. Então, eu sempre divulgo esses passeios nas minhas redes sociais, no site, no Instagram, né, no Facebook. E aí fica aberto, né, as inscrições, as pessoas se inscrevem. E aí a gente define... Tem um grupo, tem um número de pessoas que podem participar por passeio? Eu ofereço de 20 a 25 vagas, porque é pela dinâmica. Imagino. E pela qualidade do passeio mesmo, né? Porque é falado, né? Eu falo, então apesar de que eu uso um amplificador de voz, se o grupo for muito grande, não dá para quem está em determinado ponto não ouve, né? Então tem essa limitação e em torno disso, né? De 25 pessoas. E são nessas manhãs de sábado, normalmente. E eu digo que é bem agradável, as pessoas acabam curtindo muito, né? Aquele frescor da manhã, né? De você poder olhar a cidade, né? com calma, né? Porque assim, a gente sempre tem essa relação com a cidade na pressa, né? No corre-corre do dia a dia. E a proposta do passeio é outra. Vamos desacelerar, né? E olhar com calma. Vamos olhar para a arquitetura, tirando aquele aspecto da desatenção, né? Ulisses, o Instagram é o @arquitetos.d.bh? Exatamente. E aí no Instagram as pessoas conseguem encontrar todas as informações sobre esses passeios. Sempre eu divulgo, sempre a programação tá ali. Quem tiver, lá, é importante que as pessoas acompanhem, então, para saber quando vão ser os passeios. Exato. E onde que ele vai acontecer, né? E além do passeio, eu promovo que é dentro dessa ideia, né, de atingir um público maior e mais diversificado, de popularizar o tema da arquitetura, eu promovo cursos livres, né, sobre a arquitetura de Belo Horizonte. Na verdade, o tema é tratado do ponto de vista da evolução da arquitetura de Belo Horizonte. Aberto a qualquer pessoa? Aí sim é aberto. Eu até trabalho para... Não precisa ser arquiteto, não. Não, porque no início do curso eu até coloco
eu faço uma introdução que eu chamo de fundamentos da arquitetura, onde eu vou trabalhar alguns termos técnicos, alguns conceitos, aquilo que vai dar nivelar todo mundo. De nivelamento para que quem não for da área possa acompanhar o curso e para quem já é da área relembrar aqueles conceitos, né, que normalmente estão lá atrás na faculdade, enfim, né? Mas então eu tenho essa preocupação de criar essa terminologia, digamos, básica, para que qualquer área possa transitar e acompanhar o curso com tranquilidade, e isso acontece. E eu já tive, os cursos são bem variados, né, como eu disse, do ponto de vista... A única coisa que eu coloco é que tenha pelo menos o segundo grau, porque já estudou um pouco da história da arte. Já tem uma ideia. Né? História do Brasil, de Minas, enfim. Mas, no mais, é bem diversificado e bem... A gente vai deixar no site, esse podcast, como vocês já sabem, ele vai acompanhado de uma matéria no iTurismo. E aí, Ulisses, eu vou te pedir todos os links que a gente coloca, que as pessoas podem acompanhar Maravilha. Com mais tranquilidade. Aí é o curso e o passeio, né? Eu promovo os cursos, né, e os passeios. E outra forma que eu considero como de popularizar a arquitetura é escrevendo, né, sobre arquitetura num veículo de comunicação de massa. Né? Eu tenho uma coluna no BHZ, né? No portal BHZ, que chama Memória Arquitetônica semanal? De BH. Ela é semanal, que agora mesmo eu estou contando essa história. Eu estou no capítulo, ontem eu publiquei o capítulo sobre o protomodernismo, né, que é, de certa forma, até um pouco desconhecido do público geral e muitas vezes até dos arquitetos. É uma temática nova, mas que já está sedimentada na literatura, inclusive no nosso guia de bens tombados, por exemplo, de Belo Horizonte. Né? Então são artigos semanais, né? E educativos. Exato, né? que trata um pouco dessa questão da educação patrimonial, por que não dizer, né? Que eu acho que é importantíssimo para a gente, né? E aí, para a gente já ir finalizando, Ulisses, você falou que ia dar uma notícia para a gente em primeira mão aqui, que você está planejando um guia. Dentro desse contexto todo, né, que a gente discutiu, eu estou planejando, como eu disse, esse ano, mundialmente, é comemorado 100 anos do fenômeno da arquitetura Art Deco, né? A partir de uma feira que ocorreu em Paris em 1925, né? Então é uma data que é marcada, então nós estamos em 2025, 100 anos, né? E percebendo essa necessidade também de levar as informações, digamos, mais técnicas, mais históricas, enfim, sobre a arquitetura de Belo Horizonte, eu vou lançar uma coleção denominada Guia, né, de Arquitetura de Belo Horizonte. E aí, aproveitando esses 100 anos, do Art Deco, eu vou lançar, ainda esse ano, pretendo, né, a gente já está planejando, trabalhando nesse projeto editorial, o Guia de Arquitetura Art Deco de Belo Horizonte. Né? Então, aguardem que vem novidade aí em breve. E a ideia é percorrer todos os períodos arquitetônicos da cidade. Né? Aí eu volto no ecletismo, depois retomo o modernismo, o pós-modernismo, o proto-modernismo, a arquitetura pós-moderna e contemporânea. Né? Então, a ideia é trabalhar vários volumes, né? Cada um volume cuidando dessa linguagem, né? Isso é bom, isso é bom para que as pessoas possam, né, até ter aquilo ali a tiracolo para poder... Sim. Além do passeio guiado, ela pode fazer o autoguiado, né? Exato, ela mesma se organiza ali, vai conhecer um pouco da cidade. De certa forma, a gente pode entender que é também um desdobramento do passeio arquitetônico, né? Porque tem essa ideia de levar porque o guia não é só dizer aqui é tal prédio, tal estilo arquitetônico, é fazer uma... Não é um inventário, é uma história que se conta. Contar a história do estilo, por quê, e como é que ele se manifesta, quais são as suas características gerais, né? Fazer uma contextualização histórica. Então, não é simplesmente dar o endereço da edificação, a data de construção, o arquiteto, o autor, não. Então, ele é mais abrangente. Inclusive,
também com digamos, um capítulo dedicado às biografias desses arquitetos, que é importante legal. a gente resgatar, né? Que aí traz o contexto inteiro, né? A ideia é pegar todas essas informações que você vai ter um mergulho, digamos, completo, né, no fenômeno arquitetônico ligado a um estilo arquitetônico, né? Excelente, Ulisses. Quero te agradecer muito e quero finalizar te perguntando, quando você viaja, o que você gosta de fazer? Pois é. Bom, obrigado. Eu imagino, mas vamos lá. Obrigado pelo convite mais uma vez, uma oportunidade sensacional de a gente poder discutir esses temas, como eu disse, né? Bom, eu ajo como estudante de arquitetura. Um eterno, né? A gente, quando começa a estudar arquitetura, começa a olhar para cima sempre, e é aquela coisa de ficar muito ligado. E o que eu faço é isso, assim, eu busco percorrer essas ruas, essas praças, esses lugares, né, que são consagrados ali naquela... E às vezes não, né? É bom você pegar os percursos alternativos também, né? Mas eu gosto muito de andar, assim, às vezes até sem orientação mesmo, dentro daquela ideia do flaner, né? De andar a pé mesmo aí, e explorar a cidade. Eu também gosto de andar a pé. Com algum planejamento, ou às vezes sem um planejamento, né? Que você acaba contando com o efeito surpresa também, que muitas coisas aparecem nessas caminhadas magníficas, né? Mas o meu foco acaba sendo... O histórico-cultural, imagino. Sendo a questão da arquitetura, que como eu disse, né, acho que é o nosso grande artefato, né? A arquitetura e a cidade, né? O grande artefato que as sociedades acabam produzindo, né? É o ponto de partida para te contar o resto. E aí depois disso vem a gastronomia, né? Que está acoplado também, né? Sempre. As sempre. artes, os museus. Não são caixas, né? As coisas exatamente. São... Mas eu acabo sendo, nas minhas viagens, eu acabo sendo arquiteto também. Não é? Não tem jeito de separar, né, Ulisses? Obrigada. Então, eu vou convidar as pessoas mais uma vez a seguirem o @arquitetos.d.bh. Muito obrigada. Essa matéria você confere também no turismo.ai.com.br. A gente tem notícias e matérias diárias lá. E não deixe de seguir também o nosso Instagram, @portaluaiturismo. Eu te vejo na próxima semana e muito obrigada.